Voltamos com o programa Doc.com, agradecendo a sua audiência, prestigiando aqui pela telinha da TVE Ponta Grossa. Nós conversamos com o deputado estadual Péricles de Mello, do PT, e acompanhando o seu trabalho, deputado, sabemos da importância e da dedicação que o senhor dá para a chamada cultura da paz. Aí eu lhe pergunto, do que consiste a cultura da paz? E também, já emendando, como aplicar, né, a cultura da paz, logicamente, já prega a harmonia, prega o equilíbrio. E em uma sociedade em que nós vemos hoje estampada, principalmente em redes sociais, que o ódio ou a não concordância com uma outra opinião, ela não é vista com bons olhos, ou seja, se você pensa diferente de mim, você é meu inimigo, meu adversário. Infelizmente, as coisas caminham para esse campo. Como o senhor acredita que essa filosofia da cultura da paz, ela pode se inserir nesse meio? Na verdade, isso é um campo de interpretação do mundo muito moderno, do século XXI, final do século XX, que faz um questionamento sobre a história da humanidade. Por exemplo, eu fiz um curso da Unesco em Florianópolis de 1 ano e meio, durante esse mandato, um fim de semana por mês. O pessoal não fala nem da paz, porque fala é de paz, porque não existe paz no singular. A ideia é paz no plural. E todo estudo que acha que todo conflito ele pode ser reduzido ao conflito de diferentes sentimentos de paz. É muito interessante. E a cultura de paz não significa que ser contra o conflito, baixar a cabeça, que é um setor da esquerda entende assim, inclusive. Não aceita, que eu acho que é um grande equívoco. O conflito é permanente e principalmente na sociedade capitalista, mas em qualquer sociedade. Só que a cultura de paz é um conjunto de práticas e métodos que tentam resolver pacificamente ou transformar os conflitos, nem resolver se fala que o conflito permanece sempre, mas transformar de forma pacífica. Conjunto de ações e métodos, isso se chama cultura de paz. Scarpa Devoniana. Eu posso ter uma postura de aniquilamento adversário, é o que geralmente acontece. Nós temos que derrotar o Péricles, cara idealista, ambientalista, que não serve para nada. Nós temos que derrotar algum negócio lá de cá, porque temos que derrotar. A ideia de cultura de paz é que as partes no conflito se encontrem. É o que o Papa Francisco chama de cultura do encontro. Ele está falando de cultura de paz de uma outra forma. E veja a revolução que ele está fazendo. Apesar de que setores da Igreja Católica estão indo para a direita, né? Pensamento conservador, pensamento que nega uma porção de coisas. Um setor, mas o amplo setor está acompanhando. A campanha da fraternidade é cultura de paz, cultura do encontro. Somos todos irmãos. Contra a violência, que é o principal problema do país e do mundo. E como aplicar isso? Como fazer com que esse pensamento... Então, que é o... eu te dou um exemplo na Scarpa Devoniana. Qual a nossa proposta? Apresentamos uma proposta, vamos chamar a outra parte para o diálogo. Inclusive, a justiça restaurativa é um campo do Poder Judiciário novo, inovador, que faz parte desse movimento de cultura de paz. Vou dar um exemplo que fique mais claro. Por exemplo, Lei Maria da Penha. Não é uma lei na lógica do cultura de paz, que é necessária também, ser combinadas as coisas. Por exemplo, se acontece agressão com uma mulher, mesmo que ela não denuncie, alguém pode denunciar. E ela pode ser só objeto de prova. Mesmo que ela queira que não aconteça nada com a pessoa que depois se arrependa, ele vai ser condenado. Na cultura de paz, a vítima participa do processo. Não é o Código Penal que existe hoje. Então, se foi roubado, tem um promotor que acusa o ladrão e tem um advogado que defende e o juiz julga. Na cultura de paz, as partes envolvidas no conflito se encontram para transformar o conflito. Porque isso muda o mundo. O conflito não permanece como permanece na justiça tradicional. Então chama-se justiça restaurativa. É o que nós vamos fazer, estamos tentando fazer. Claro que isso nem sempre dá certo. Pode ser que o agronegócio fique fechado, diga, nós não queremos, nós mandamos aqui, é minha propriedade, eu faço o que eu quero. Aí pode ser também, mas é sempre um risco. Mas a tentativa por esse método é o diálogo. Então, vamos chamar a juíza, a doutora Larissa, a doutora Jurema, a doutora Heloísa, que são fantásticas aqui. Um dia eu falei, o olho dela brilhou. Vamos sentar com o defensor público, o promotor público, vamos discutir a Scarpa Devoniana. Se der certo, a Scarpa vai funcionar. E nós podemos criar um novo ciclo de desenvolvimento dos Campos Gerais muito melhor, com mais distribuição de renda,
com mais harmonia, mais civilizado do que essa relação econômica cruel que nós temos. Os países mais desenvolvidos não aceitam mais que uma região maravilhosa como essa seja de monocultura. A monocultura e a cultura da madeira e do papel. Isso, daí o que acontece? Renda concentrada, desemprego enorme, cidades pobres. Quando eu falo para um deputado que Ponta Grossa tem um dos menores orçamentos per capita do Paraná, ele diz que não é verdade, você não conhece, você está mentindo para mim. Se você pegar e dividir o orçamento da prefeitura pela população de Ponta Grossa, é um dos menores do Paraná. Se você pegar Toledo, que é baseado na agricultura familiar, organizado com a Sadia, é 50% maior que o nosso orçamento per capita Toledo. Se você pegar Pinhais, muito maior. A região dos Campos Gerais, eu fiz uma análise, se você dividir o orçamento de cada município por população, dá tudo igual, com exceção de Carambi, que tende a ser um pouco maior, Telemaco-Borba, por causa da Clabin, uma cidade industrial, o restante é uma tragédia só. Então, fazer uma proposta para a Scarpa que haja um entendimento mínimo de pacto social ou de entendimento, o conflito vai permanecer de outra forma e vai se desenvolvendo o conflito sempre, ninguém quer acabar com o conflito existe e vai existir sempre, numa sociedade como a nossa, principalmente capitalista, profundamente desigual, mas nós podemos gerar uma nova visão de desenvolvimento. Você viu o Carlos Wu, que estudou na Inglaterra, nos Estados Unidos, ele mostrar uma cachoeira que não dá para comparar com a nossa cachoeira da Mariquinha, não dá para comparar com a nossa cachoeira de Santa Bárbara no Parque São Jorge. Milhares de turistas, eles valorizam, preservam aquilo. 47% do estado da Califórnia, que é o estado mais rico dos Estados Unidos da América, funciona como a APA devia funcionar, são áreas de proteção ambiental, e é o estado mais rico dos Estados Unidos. Então essa farsa de que é coisa de ambientalista, que vai diminuir o emprego, é exatamente o contrário. Vai aumentar o emprego, aumentar a renda e dividir melhor a renda entre todos. E dar uma harmonia, um sentimento de identidade que vai atrair turistas para Ponta Grossa e para a região dos Campos Gerais. Agora, se nem nós não conhecemos nossa região, eu vou dar palestra numa escola, tem 100 alunos, 10 conhecem o Buraco do Padre. Como é que o turista vai vir para cá? Se ele chega e entra em São Luís do Purunã, ele não vê nada, só vê pinos e eucalipto. Tem pessoas que fazem uma parede de pinos. Parece que é bonito aquilo, para que vocês não vejam o cenário dos campos. Daí a cascata escondida, o cenário do campo parece um mar, quer dizer, isso que nós não podemos suportar mais. Nós temos que encontrar uma nova forma de desenvolvimento para a nossa região, que é maravilhosa. E quanto eu mais conheço, mais animado eu fico com a possibilidade dessa transformação. Deputado, voltando a falar um pouco a respeito de questão política, não que isso não seja um assunto político, mas na questão política eleitoral, o senhor foi um dos únicos aí que permaneceu no Partido dos Trabalhadores, no PT. Não deu o braço a torcer, embora aí muitas lideranças que antes estavam saíram do partido. Toda essa questão envolvendo, principalmente agora mais recente, a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também lá atrás o impeachment da presidente Dilma. Como assimilar isso e como o partido conseguir, nessas eleições, ter vida, ter mandatos? Eu sempre, quando me fazem a pergunta, Eduardo, eu sempre lembro do meu avô, que dizia: os amigos são como aves de arribação. Se o tempo é bom, elas vêm, se o tempo é ruim, elas vão. E eu nunca fui assim, porque eu entrei no PT por um sonho da minha juventude, eu sou fundador nacional do PT. E eu me lembro sempre uma frase na missa, quando o padre diz assim: não olheis para os nossos pecados, mas para a fé que anima a vossa igreja. O ideal do PT é muito maior do que os erros que o PT cometeu. Muito maior. Então, quando vejo alguns deputados atacarem o presidente Lula da forma que atacam, se esquecendo de tudo que ele fez, e nem sequer perguntando a si mesmo por que esse homem tem 30 e poucos % dos votos e 49% do segundo turno projetado estão dentro da cadeia. Será que ele não fez nada? Então, eu acho que o sonho do PT, agora o PT teve erros graves, o PT foi cooptado pelo sistema dominante, que é um sistema em que a política depende do poder do dinheiro. E não foi só com o PT que aconteceu isso, foi praticamente com todos os partidos que chegaram ao poder, ou tiveram próximo de chegar. Qualquer grande partido, a campanha
depende de financiamento empresarial, a empresa dá o dinheiro e quer alguma coisa em troca. E o PT, por ser uma aliança muito ampla, porque elegemos um presidente, mas apenas 88 deputados, no máximo, 89, teve que fazer alianças com setores conservadores também para poder governar. E a coisa aconteceu, e mesmo porque o PT deu condições para que isso acontecesse pela primeira vez na história do Brasil, que o Ministério Público fosse independente, que a Polícia Federal fosse independente, criou a lei anticorrupção, uma série de legislações, o direito à informação, e o rei está nu. A sociedade compreendeu como é que funcionava o sistema político, tomara que agora mude. Mas eu acho que o ideal do PT permanece. Nós passamos uma crise, eu sou candidato pelo PT, porque acredito que nós vamos sair dessa crise mais maduros e que a partir do ano que vem a política vai ser refeita no Brasil. Eu acho, e tudo que eu estou falando, cultura de paz, MOP, diz respeito a uma concepção teórica, é um pouco mais profunda, quer dizer, que se realiza de diversas maneiras. Eu acho que a tendência no Brasil é uma reconstrução partidária, um realinhamento político partidário. Eu entendo que partidos como o PT, PDT, PSB, mesmo até a Rede, talvez, certo? O PCdoB pode fazer uma ampla frente de esquerda de forma diferente como vem sido feita até agora, frente estratégica, não apenas eleitoral, como existe no Uruguai e existe no Chile, que é um avanço. Eu assisti um teórico de esquerda agora, que é inclusive filiado ao PSOL, chamado Vladimir Safatli, mas é um grande teórico, e tem vários livros dele, um A Esquerda, que não tem de dizer seu nome, tem outro livro que ele faz uma crítica ao governo Lula, é só mais um esforço, e ele faz uma crítica ao próprio PSOL. E quando perguntaram a ele sobre a crise da esquerda, ele disse: a esquerda no Brasil faz política com os parâmetros da década de 50 do século passado. Uma forma rígida, hierárquica, isso tem que mudar. E eu sonho que essa mudança possa acontecer. Porque a crise, por mais doída, ela faz porque a gente possa olhar para os nossos erros, que a gente amadureça, mas o ideal do PT de fazer um mundo mais libertário, com mais justiça social, que o povo pobre tenha mais poder dentro desse mundo, ele permanece. Porque quando o PT governou, apesar de seus graves erros, isso aconteceu em muitas coisas. Muitas coisas. Ponta Grossa tem 10 mil, entre 10 e 12 mil famílias que moram na Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que foi o governo Lula Dilma que fizeram. Uma mulher, essa mulher que eu falei no começo da entrevista, ela paga R$28 por mês pela casa que ela mora. Com asfalto, com lugar para fazer os equipamentos sociais, ou seja, pela primeira vez houve subsídio para as pessoas pobres. Praça do PEC no Coronel Cláudio, pavimentação. Olha, Pronatec, veja o que aconteceu com o ciclo imobiliário de Ponta Grossa, que ficou 20 anos sem construir prédio aqui, e casas. Veja a construção civil que aconteceu. Agora estamos em uma crise. Toda a sociedade capitalista é uma sociedade cíclica. Ou seja, quem quer que administre, Estados Unidos da América, Inglaterra, só que a Lava Jato, que teve um papel muito importante, ela agudizou a crise também. Digamos assim, se tudo isso passasse em branco, como passou a corrupção antigamente, era péssimo o Brasil, mas a crise não vai ser tão forte. Nós estamos pagando o preço por esse momento novo que o Brasil atravessa, também transparência maior, e que nós vamos ressurgir muito melhor para frente, porque a Lava Jato foi um salto qualitativo importante. A única coisa que eu critico a Lava Jato é que ela foi tendenciosa. Ela atingiu preferencialmente o PT. Por exemplo, ontem o STF acabou com a condução coercitiva. O que o Sérgio Moro fez? Vazou um grampo da presidente que era totalmente ilegal com o ex-presidente e fez coerção coercitiva dele, condução coercitiva quando ia assumir a Casa Civil. Quer dizer, um exemplo. Agora já parou isso. Um dos motivos do golpe foi justamente estancar a Lava Jato. Eles estão conseguindo progressivamente. Então a sociedade começa a perceber que as coisas são mais complexas. É muito fácil dizer, esses caras são os malandros, eles são os ladrões. Quer dizer, o roubo existia no Brasil em todos os partidos. E tristemente atingiu um partido que sempre passou, inclusive, por um partido moralista, um partido ético, e isso tudo o rei está nu. Infelizmente aconteceu isso. Mas nós vamos ressurgir, eu tenho certeza disso. E eu também acho, é minha opinião pessoal, que o presidente Lula não cometeu nenhum crime na questão do apartamento. Não há prova. E acredito que, em última instância, ele será absolvido dessa questão do apartamento.
Ninguém em outra circunstância seria condenado. Foi condenado, se achou motivo para condená-lo pela questão maior que foi a corrupção dos governos do PT. Mas, objetivamente, o fato do apartamento não pode decriminar o presidente, ele está pagando por um crime que ele não cometeu. Esse é um assunto aí que gera realmente até um programa todo para falar, mas estamos chegando ao final do nosso programa, aliás, do nosso bloco, né, da nossa entrevista. Nós temos mais um assunto ainda a tratar no Doc.com, mas gostaria de agradecer a sua presença aqui, deputado, no Doc.com, levando essas ideias, levando esses pensamentos até o nosso telespectador. Muito obrigado, agradeço você, sempre uma alegria poder conversar com você, achei uma conversa muito importante, eu posso dizer muitas coisas para a população, não tenho rádio, tenho acesso à imprensa, mas assim, não sou radialista, não tenho programa diário, então para mim é sempre importante que eu possa conversar com uma pessoa como você, né, com muita informação, que conhece bem a política, a profundidade, eu agradeço muito e agradeço os telespectadores que estão nos assistindo. Muito obrigado. Tá certo, esta foi, portanto, a entrevista com o deputado Péricles de Mello. Nós estamos chegando ao final desse bloco, é rapidinho, nós já voltamos falando sobre emprego aqui em Ponta Grossa. É um instante só, não saia daí, Doc.com, você bem informado.